Amém? Rapidamente, vou ler apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago. Aleluia. No capítulo 4, versículo de número 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Vou repetir, só a parte B. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Bem no começo do culto, eu vim no caminho, estava meditando. Hoje foi um dia bem corrido. Eu tive altos e baixos hoje. Minha filha estava aniversariando hoje. A gente tinha programado de passar o domingo juntos. Mas, infelizmente, quem viu o Yuri adorando aqui, louvando, fazendo um teatro aqui na frente, não sabe que hoje às 16h30, 16h30, né, Yuri? Nós estávamos ali no São Francisco, sepultando a avó dele. Mas o cristão, ele não anda segundo o curso desse mundo. Ele estava chorando lá, eu abracei ele, eu já tinha perguntado ele um pouco antes, vai estar no culto hoje? Ele disse, eu vou estar adorando ao Senhor. Eu abracei o Yuri, eu sei que ele era muito apegado à avó. E a vida do cristão, ela não pode ser descrita com palavras. A nossa vida, muitas das vezes, é descrita com atitudes. E aí eu cheguei na igreja e eu estava com algo no meu coração, até aqui no meu celular, estava procurando, né? Porque, como eu falei, o dia foi corrido e eu sabia o que eu queria falar à igreja, mas eu não fiz as anotações. Eu falei, eu quero falar sobre duas classes de pessoas. Quero falar sobre pessoas soberbas e pessoas humildes. E gostei muito do teatro, porque está bem dentro daquilo que o Senhor me falou. E eu cheguei e me deparei com o evangelista Osias lendo uma passagem que eu estava procurando, vindo para a igreja, que é a passagem dos dois ladrões ao lado de Jesus. E o Senhor me falava assim, o evangelista leu esse texto, o Senhor falava comigo, a caminho da igreja, que nós podemos estar ao lado do Senhor e mesmo assim não alcançar a salvação. E nós temos muitas das vezes um entendimento de que Deus tem queridinhos. Mas, biblicamente falando, eu posso afirmar para vocês que Deus, ele tem propósitos. E naquele momento ali, a mesma oportunidade que foi oferecida para o ladrão à direita, foi oferecida para o ladrão que estava à esquerda. O ladrão que estava à direita, ele, naquele momento final, nos 46 do segundo tempo, ele entendeu algo que somente quem encontra realmente o Senhor, abre o coração e entende. É que as coisas de Deus não são baseadas apenas nesse mundo. Ele reconhece ali o seu pecado, ele reconhece ali os seus erros e ele não pede como o outro, como muita gente até hoje, que está dentro da casa de Deus, entra e sai da igreja e pede apenas coisas materiais. O da esquerda pediu, com grande soberba, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, se liberta e nos livra também. A preocupação dele estava ligada às coisas desse mundo. Agora o da direita, ele olha e diz, você não sabe o que diz. Nós merecemos esse castigo. Esse homem é justo. Ele não merece estar aqui. E aí ele declara, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nessa passagem nós entendemos claramente que ali, irmãos, não houve uma preferência. Jesus não houve uma preferência entre homens, mas houve um propósito
personificado naquilo que aquele homem falou. E o Senhor falava comigo exatamente sobre isso. Podemos estar do lado dele, mas de qual lado nós estamos realmente? Estamos do lado, como foi colocado aqui hoje, numa apresentação simples, mas grandiosa, que muitas das vezes não estamos satisfeitos naquilo que Deus nos dá. Eu ainda não comecei a ministrar, estou fazendo uma introdução, porque o que Deus colocava no meu coração era exatamente paralelos da Bíblia. A Bíblia, ela segue padrões, mas Deus quebra protocolo. E nós precisamos entender isso. O mais lindo da palavra de Deus é que ela não conta só a parte bonita. Ela conta tanto a parte bonita, como também as falhas humanas e a recuperação em Deus para quem quer. E há pouco tempo atrás eu ouvi uma ministração, e a ministração falava exatamente sobre Ana. Sobre o propósito de Ana quando o Senhor lhe concede Samuel. E existe até louvor que nós conhecemos bem, aonde Penina, ela é representada e ela é tida como uma rival, porque é isso que ela é. Ela é uma rival. Mas voltando para aquele texto, para aquela história, irmãos, a gente precisa entender que naquele momento, naquele contexto, naquele momento, quando o homem casava com uma mulher, e essa mulher não lhe gerava filhos, a lei permitia que ele tomasse uma segunda mulher para que essa mulher lhe desse filhos. Perante a lei isso não era errado. O relacionamento de Eucana, que era um homem bom, e o texto vai dizer que ele amava Ana. O coração dele estava entregue a Ana. Mas Ana, até aquele momento, ela era estéril. E para se cumprir, porque um homem precisava deixar a descendência, ele toma Penina. E o texto vai dizer que Penina teve muitos filhos. Ela não teve um nem dois, ela teve muitos filhos. E o texto que nós lemos ali em 1 Samuel é interessante porque vai falar da casa de Deus. Está todo mundo na casa de Deus sacrificando. Está Eucana, suas duas mulheres e os filhos de Penina. E é possível estar dentro da casa de Deus, receber a bênção de Deus e mesmo assim ser ingrato com Deus, Yuri. É possível isso. Porque até então, eu tentando conjecturar, eu entendo, Amanda, que a própria Ana talvez tenha permitido, não, tome uma segunda esposa, você precisa de filhos. Só que quando Penina é abençoada com filhos, ela tem os filhos, mas ela não tem o amor do marido. A Coca-Cola está pequena para ela. Na verdade, ela não tinha direito a Coca-Cola nenhuma. Eu vou até mudar, a Coca-Cola não está pequena. A Coca-Cola pequena talvez fosse a Coca-Cola de Ana. E a de Penina era grande, porque ela tinha uma renca de filhos. E naquele momento, para ela, aquilo era uma honra. E ao invés de estar na casa de Deus, dizendo, o Senhor, eu não mereci esse marido, porque a esposa era outra, mas o Senhor permitiu por uma brecha de eu ter um marido, de eu ter um nome, de eu ter filhos. Ao invés de adorar o Senhor, ela estava afrontando a esposa. E o texto vai dizer que Ana está chorando porque ela está sendo humilhada. E ao ser humilhada, Ana se joga aos pés do Senhor. E Ana poderia dizer assim, Deus, me dá um filho para eu esfregar na cara de Penina. Que aí Penina vai ver, eu tenho o amor do meu marido, eu tenho filho. Mas não é essa a oração de Ana. Quando Ana começa a chorar, irmãos, eu falo na igreja isso direto. Deus não ouve oração, Deus ouve propósito. Porque todo mundo na igreja ora. Alguns alcançam e outros não. Deus só vai dar aquele que tiver propósito. E Ana vai fazer o seguinte, Deus, eu estou sendo humilhada. Deus, essa mulher está me fazendo de tapete. Porque eu sou uma mulher estéril. Mas eu faço um voto contigo. Se o Senhor me der, eu te darei.
Se o Senhor me der, eu não estou pedindo para mim não. Se o Senhor tirar a minha vergonha, é teu. A minha honra será tua. Eu irei te glorificar com a vitória que o Senhor me der. E lá no céu, eu imagino que fez silêncio. E os ouvidos de Deus, ele diz: eu gostei. Essa palavra é boa. Essa palavra me agrada. E quando Ana faz esse voto com Deus, naquele momento o Senhor vira a chave. O versículo que eu li diz: Deus aborrece a soberba, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta os humilhados. Mas eu falei que a Bíblia é padrão. Tem padrões que se repetem. Eu vou voltar talvez 1000 anos antes e tem uma história bem similar. De novo, 2 mulheres. Uma tem o coração do marido. O marido a escolheu. O marido trabalhou 7 anos por ela. O amor era tão grande, eu trabalho 7 anos. Ele é enganado. O pai da irmã, da Lia, no lugar de Raquel. Mas ele ama tanto Raquel que ele fala: eu trabalho mais 7. Imagina um amor assim, de um homem trabalhar 14 anos pelo amor de uma mulher. Agora Lia, que não tinha nada, porque além de ter sido entregue, ela não foi escolhida, ela ainda está ali. E ela vê que os olhos do seu marido são para sua irmã. Mas é interessante que em hora nenhuma você vê Lia se levantando contra a irmã. Ela apenas chora, porque ela sabe que a escolha não foi ela. E aí o texto vai dizer que Deus olha aquela situação e diz assim: eu vou abençoar Lia e eu vou dar filhos a Lia. Porque ela não tem o amor do marido. Então pelo menos ela terá filhos. E quando Lia, ela tem filhos, nasce o primeiro, ela sabe, o marido não a ama. Não a ama. Imagina você gerar filhos para um homem sabendo ele ama minha irmã, ele não me ama. E foi falado aqui, o último louvor, irmãos, falou sobre gratidão. E quando Lia, ela tem o primeiro filho, aleluia, ela coloca o nome de Rubem. E ela diz assim: através desse filho, ele vai ser próximo a mim. Só que não acontece, porque o amor de Jacó pertence a Raquel. E aí o Senhor fala: vou dar outro filho a ela. E de novo ela vai dizer: o Senhor me ouviu, por isso será Simeão. E cada filho que ela tem, ao invés de ter revolta, ela honra a Deus a um por um. Ela tem 7 filhos. O terceiro é Levi, que chama unir-se, na esperança de que o terceiro fizesse com que o marido a olhasse de forma diferente. O quarto, Judá, louvarei ao Senhor. O quinto, Isacar, o Senhor me recompensou. O sexto, Zebulon, Deus me presenteou. Quando chega no terceiro filho, eu não sei se vocês entenderam, ela para de querer conquistar Jacó. Ela entende que os filhos são uma recompensa de Deus a ela. E agora não importa mais, era como, tipo, eu estou aqui, Deus me deu os filhos, e os meus filhos me são suficientes. É a Coca-Cola. Mas Raquel, que tem tudo, e que tem 14 anos de oferta de um homem pela sua vida, não está feliz. E Raquel diz: não. E ela fala para o marido: eu quero filho. E Jacó diz: eu não sou Deus para te dar filho. Eu não posso fazer com que você seja mãe. E ela fala: dai-me filhos, senão morro. Mas ela não quer filho porque ela quer ser mãe. Ela quer ter filho porque ela não aceita que a irmã, ainda que não tenha o amor
do seu marido, ela é feliz no Senhor. E aí a gente entende que ainda que uma pessoa seja agraciada, abençoada, e ela tenha, Yuri, o melhor de Deus, ela vai olhar para aquele que aparentemente não tem, mas parece que aquele é melhor. Parece que o que a outra pessoa tem é melhor, porque Lia apenas queria no início a atenção de Jacó. Quando ela entende, Deus conforta o coração dela e diz: eu sou melhor para você do que Jacó, Lia. O Senhor está dizendo para ela: eu sou melhor para você do que Jacó. E quando ela entende isso, a felicidade de Lia incomoda Raquel. E ela começa a brigar com Deus, como foi o caso do Yuri, no personagem, que disse: oh Deus, me dá ou eu não volto na igreja. Foi mais ou menos isso que Raquel fez. E o Senhor deu a ela, primeiramente, José, e no segundo, filho. A palavra que saiu da boca de Raquel se torna uma realidade. Ela morre. E o Senhor honra Lia de uma tal maneira que Lia agora não é só mãe dos seus 7 filhos e da sua filha Diná, mas é também mãe de José e Benjamim. Porque o texto vai dizer que José e Benjamim a chamam de mãe. Irmãos, quem é de Deus é diferente. Lia, apesar de toda a humilhação, o coração dela sempre foi sincero para com Deus e para com a sua irmã. Sabe por quê, irmãos? É na hora da adversidade que o que está dentro sai para fora. E Deus nessa noite, Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe exatamente quem nós somos. Deus sabe se nós somos aquela pessoa que está na casa de Deus, feliz com a bênção dos nossos irmãos, ou se nós somos aquela pessoa que nós vamos sempre colocando uma balança e nos achando inferior. E o Senhor está aqui hoje para dizer: Ele tem bênçãos sim para nos dar, bênçãos materiais, bênçãos sentimentais, mas a maior bênção é a intimidade com Ele, porque essa ninguém tira. E quem tem intimidade com o Senhor, ainda que você seja por um momento humilhado, o Senhor vai te honrar. Não é preciso fazer nada, Deus honra os humilhados. E aí, irmãos, eu falei de padrões. Penina poderia ser uma mulher feliz, mas resolveu seguir um caminho perverso. Raquel poderia ter vivido muito mais ao lado de Jacó, mas por não se contentar com a justiça de Deus, porque Deus é justo, e muitas das vezes, ao meu ver, a justiça de Deus está errada. Mas quem sou eu? Um pedaço de terra, como hoje ali. Esse mês, irmãos, teve pelo menos 6 velórios, eu fui em 3. E ali a gente entende que nós não somos nada. E que, como foi colocado o versículo aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem nada que aconteça na nossa vida que não tenha um propósito maior. Na hora da luta e do sofrimento, nós perguntamos: aonde está Deus? E eu respondo para você: Deus está mais próximo do que nunca. Porque é exatamente nesse momento que o Senhor está avaliando o nosso coração. Quem somos nós? Na hora da adversidade, quem somos nós, irmãos? Podemos estar na casa do Senhor. Penina estava na casa do Senhor afrontando Ana. Raquel não entendia que ela tinha a melhor fatia do bolo. Ela queria o bolo todo. E agora eu vou falar algo concernente a coquinha que o Yuri recebeu, que foi a primeira, irmãos. Vou falar de mim. E Deus é assim também. Hoje tivemos um aniversário, né? Na hora do bolo nem estava lá. Mas geralmente quando a gente faz um aniversário,
E a gente sempre fala assim, para quem vai o primeiro pedaço do bolo? Para quem vai? E todo mundo fica, para quem vai tudo? E alguém naquele recinto é honrado com o primeiro pedaço de bolo. Aí vamos supor que eu esteja com os meus filhos no ambiente, né? Eu amo a minha nora Fernanda, amo o Roger, né? Amo os meus genros, ok? Mas vamos supor que o meu filho, numa hora dessa, no Dia das Mães, ele pega um pedaço e dê para Fernanda e fala para mim assim: eu te dou o bolo inteiro. Eu vou falar: não quero o bolo. Eu queria aquela pequena fatia, a primeira. E assim é Deus. Não adianta depois você falar: Deus, eu te dou o bolo inteiro. Deus não quer o bolo todo. Deus quer o primeiro pedaço. Deus quer o pedaço de honra, evangelista. Se a gente entendesse isso. Aí muitas das vezes nós deixamos de honrar a Deus e depois falam: não, eu te dou todo o resto. Deus não quer todo o resto. Deus quer a honra para Ele. Por isso Lia achou graça. A cada filho ela poderia colocar Jacó 2, Israel, filho, Israel, não, Deus será louvado. Deus me ouviu, Deus me presenteou. E quando ela fez isso, ela disse assim: olha, Jacó, você está sendo instrumento, mas quem está me dando é Deus. Quem está me dando é o Senhor. Irmãos, quantas pessoas se perdem pelo meio do caminho porque colocam outra coisa no lugar de Deus. O Espírito Santo hoje nos chama a atenção. Você tem dado o primeiro pedaço de bolo para o Senhor? É para Ele? O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele está requerendo de nós uma honra, uma glória. Aleluia. O Yuri não entendeu, Yuri, mas a primeira coquinha era o primeiro pedaço de bolo. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: eu quero fazer. Tu vai me dar o primeiro pedaço? A prova que o primeiro pedaço é dele, Amanda, é que depois que Samuel é entregue, Ana tem muitos outros filhos. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Deus te devolve melhorado. E tudo aquilo que você quer ter controle, sai pelo meio dos seus dedos. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo assim: o que você quer nessa noite? É oração ou é propósito? Você tem se colocado de mim, deixa eu ouvir, para eu ouvir se está saindo o propósito dos seus lábios. Porque Ele conhece, irmãos. O Senhor conhece a intenção que nem é falada. E Ele está aqui nessa noite, sabe para quê? Para exaltar os humilhados, mas para abater os soberbos. E quantas vezes, irmãos, somos soberbos, sim. Somos soberbos, porque achávamos que deveria ser da nossa maneira. E o Senhor está falando: você não entende nada. Você não sabe de nada. Até aquilo que eu tirei, era bênção eu tirar. E porque é quando Deus fecha algo, evangelista, ninguém abre. Se Deus fechar, ninguém abre. E se Ele abrir também, ninguém fecha. E muitas das vezes nós queremos ensinar Deus como fazer. E Ele está aqui hoje. 2 grupos, mas eu acredito que aqui hoje nós temos um único grupo. Mas um único grupo que talvez existam pessoas aqui que até hoje não davam para Deus o primeiro pedaço do bolo. E dar o primeiro pedaço do bolo significa, irmãos, dar a honra para Ele. Para quem você tem dado honra? Quem tem sido realmente honrado na tua vida? Quem tem sido a sua prioridade na sua vida? No momento em que a sua prioridade for Deus, as coisas vão começar a acontecer. Foi falado aqui hoje do sacrifício na cruz do Calvário. Irmãos, Ele pagou um alto preço.
nós reclamamos de tanta coisa. Nós nos perdemos por tantas coisas pequenas. Não sabemos quando isso vai passar e vai acabar. Quando eu penso em Raquel e Lia, eu fico imaginando que uma fisicamente era muito diferente da outra. Fisicamente era a mulher dos sonhos de Jacó, mas não era a mulher do propósito de Deus. Porque é interessante, porque quando Raquel ela morre, ela é sepultada e Jacó fica muito triste e tem luto, mas os anos vão passar e Lia vai morrer também. É sepultada num outro lugar distante. E na sua velhice, Jacó, antes de morrer, ele diz algo. Ele diz: quando eu morrer, eu quero ser colocado ao lado de Lia. E no final você entende que até o amor que era de Raquel, por aquele coração arrogante, soberbo, até aquilo que ela tinha, lhe foi tirado. Vale a pena, irmãos, o orgulho e a soberba? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Aleluia. E essa palavra é uma palavra para reflexão. Que mesmo do lado dele, estando do lado dele, podemos perder a salvação. Que mesmo na casa de Deus, podemos estar dentro da casa de Deus afrontando alguém a quem Deus diz: vou honrar e vou te abater. Aleluia. Que mesmo na nossa família, às vezes, quando suportamos algumas situações, o Senhor vai nos honrar. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quem julga é o Senhor. Mas o melhor julgamento é o que vai ser feito aqui hoje, quando a Bíblia diz assim: examina-se a si mesmo. Olha para dentro de você e faça esse autoexame e diga: Deus, eu preciso melhorar. Esse é o melhor julgamento, é o julgamento que nos salva. É o julgamento que Deus olha e diz: olha, está me agradando. Olha esse arrependimento. Olha esse pedido de perdão. Olha esse conserto. E Deus diz: eu me agrado disso. Porque Deus se agrada, irmãos. Aleluia, Ele está aqui. E aí agora eu quero fazer um apelo aqui.